Olá, sou o Vitor Vendramini e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o mundo da Lua. Bom, quando eu quero dizer mundo da Lua, eu tô falando exatamente daquela situação que às vezes até tá acontecendo alguma coisa extremamente importante na nossa frente, mas a gente não faz a menor ideia do que é, porque a gente tá olhando para qualquer coisa, pensando em qualquer coisa que não tem absolutamente nada a ver. E isso acontece bastante, mas às vezes isso é meio chato. Por que que é chato? É chato porque às vezes a gente quer prestar atenção no que está acontecendo. Às vezes a gente quer prestar atenção na aula e a gente está no mundo da lua. E às vezes a gente quer estudar, a gente está em casa lendo uma questão, quer resolver um exercício e a gente está no mundo da lua. E aí você lê a questão e quando você termina de ler, você percebe que você não entendeu nada do que você leu, porque você não estava nem pensando no que você estava lendo. E aí você lê de novo e às vezes isso acontece mais uma vez, você tem que ler uma terceira vez para entender o enunciado da questão. E aí depois você vai fazer as contas e adivinha, você também está no mundo da lua. E quando isso acontece é muito chato, porque a gente quer fazer alguma coisa e a gente não consegue, porque isso atrapalha muito. Esse desvio de atenção acaba nos impedindo às vezes de fazer algumas coisas que a gente tem que fazer de vez em quando. Então, o que a gente pode fazer a respeito disso? Bom, uma das possibilidades do que pode estar acontecendo é o que eu falei no vídeo passado. Você pode estar cansado ou cansada. A gente cansa e uma hora a nossa energia acaba e a gente não vai conseguir fazer direito o que a gente tem que fazer. Bom, mas beleza, digamos que você parou e descansou. E aí você volta a fazer o que você tem que fazer e continua extremamente distraído ou distraída. E aí, o que que a gente faz? Bom, para falar de uma outra possibilidade do que pode estar acontecendo, eu vou fazer uma analogia aqui, porque ali atrás eu falei de como sua energia pode ter acabado. Então vamos fazer uma analogia com física. Vamos falar um pouco de trabalho e energia. Então, digamos que você tem uma certa quantidade de energia, e quando essa energia acaba, você tem que descansar para recuperar, e depois você volta a produzir. Você transforma a sua energia em trabalho. Bom, então a gente tem uma quantidade limitada de energia que a gente pode transformar em trabalho trabalhando. E o nosso trabalho, nesse caso, é o que a gente tem que fazer. Por exemplo, entender uma aula ou resolver algum exercício de física. Mas, assim como na física, às vezes nem toda energia é transformada em trabalho. Às vezes existem forças dissipativas, resistência do ar, atrito, e isso acaba fazendo com que parte da nossa energia, seja lá qual forma de energia a gente tenha, não vai ser 100% transformada em trabalho. Então, o que isso tem a ver? Bom, na nossa cabeça, na nossa analogia, a gente tem uma certa quantidade de energia ou nossa disponibilidade para produzir até que a gente se canse. Mas pode ser que tenha algo também acontecendo na nossa cabeça dissipando energia o tempo todo. E o que seria isso? Bom, isso pode ser qualquer pensamento. Isso pode ser você pensando sobre o que você quer comer, ou sobre uma aula anterior, ou sobre um problema que você está tendo pessoal, ou então uma vontade de jogar videogame, qualquer coisa. Bom, e por que eu digo que isso dissipa a nossa energia? Porque você está pensando nisso. O que é o nosso foco aqui? O foco é o direcionamento da nossa energia. Se a gente tem uma certa quantidade limitada de energia, a gente direciona através do nosso foco onde a gente quer gastar essa energia. Bom, então se a gente está bem focado, significa que a gente está conseguindo transformar a maioria da nossa energia em trabalho produtivo, em trabalho útil. Mas quando a gente não está bem focado, a gente está com muitas forças dissipativas, então pouco da nossa energia é transformado em trabalho útil. Tá, então como a gente lida com essa situação, com essa presença de forças dissipativas? Bom, a gente pode eliminar ou reduzi-las. E como a gente faz isso? Bom, a gente mergulha dentro dos nossos pensamentos e identifica quais são essas forças dissipativas. Porque às vezes a gente não sabe o que é. Às vezes isso acontece no nosso subconsciente. A gente está tentando prestar atenção na aula, mas você nem repara. E você subitamente não está mais lá presente na aula ou presente enquanto você lê o exercício que você tem que ler ou estuda a matéria que você tem que estudar. E aí, como é que a gente descobre o que é
O que são essas coisas? Bom, é só a gente parar para pensar um pouco. Essas coisas são invisíveis e a gente pode aos poucos tateando elas, resolver nossos problemas internos. Às vezes é mais fácil, às vezes você está com vontade de comer alguma coisa. Então você pensa a respeito disso. Se isso está na sua cabeça o tempo todo, às vezes a melhor solução não é ignorar esse pensamento, e sim confrontar ele. Se você está com vontade de comer alguma coisa, pensa, poxa, tem um pedaço de bolo ali na geladeira e eu quero muito comer. Se eu for lá e comer esse bolo, eu vou depois prestar atenção no meu exercício? Faz esse acordo consigo mesmo ou consigo mesma. E às vezes dá certo. Às vezes é algo não tão prático assim. Às vezes é uma angústia sobre algo que poderia acontecer no futuro ou algo que já aconteceu. Então, se isso está dentro da sua cabeça, para e pensa um pouco nisso. Tipo, se a gente está preocupado em algo que pode acontecer, pensa, tá, tal coisa pode acontecer. O que eu posso fazer agora para ajudar nessa situação? Às vezes não tem nada, às vezes tem algo. E aí você pensa, poxa, eu posso fazer isso agora ou é melhor agora eu estudar ou fazer tal coisa que eu estava tentando fazer? Então você se organiza, planeja aí o que você quer fazer, como você vai fazer e segue o plano. E segue o plano com a mente leve, porque você sabe que o problema que vai vir no futuro, você vai resolver no futuro de acordo com o que você já planejou em fazer. Então isso não vai ficar mais te assombrando na sua cabeça. E às vezes é alguma coisa que nem tem o que fazer. Às vezes a gente está angustiado com algo que vai acontecer no futuro, que é inevitável. E isso fica na nossa cabeça. Então essa é a hora da gente parar para pensar sobre isso. Tipo, se é inevitável, por que eu vou ficar me angustiando por algo que ainda nem aconteceu? Se vai acontecer, ok, faz agora o que você tem que fazer e depois você se preocupa com isso. Mas o exercício aqui é pensar nisso, porque às vezes isso é óbvio, às vezes a gente sabe disso, tá? Claro que eu não posso fazer nada, mas vai ficar na minha cabeça de qualquer forma, o que eu posso fazer? Não, você pode fazer algumas coisas sim, pelo simples fato de você pensar de forma clara que isso vai acontecer no futuro, isso é um problema do futuro e agora eu vou focar no meu problema do presente, já ajuda muito. A sua cabeça para de ficar remoendo esse problema do futuro porque você organizou dentro dela que isso é de fato um problema para o futuro e não para o presente. Então você foca melhor no seu presente, gasta a sua energia de forma mais eficiente no presente e depois você se preocupa em gastar essa energia com problemas do futuro. O mesmo vale para o passado. Às vezes aconteceu uma coisa no passado, mas já aconteceu. Você não pode fazer nada a respeito disso. Então, se sobraram dúvidas ou angústias, reflita sobre isso. Perceba o que te incomoda, pense a respeito, satisfaça a sua necessidade de pensar no assunto. E entenda que isso que já aconteceu é algo que aconteceu no passado. E agora sua energia vai ser focada no presente. E mais uma vez, o simples fato da gente organizar de forma clara nos nossos pensamentos o que já aconteceu, o que ainda vai acontecer, o que a gente pode fazer a respeito e o que a gente já fez a respeito, já ajuda muito na hora de perceber aonde que o nosso foco tem que estar no momento presente. Então a dica que eu tenho para dar é resolva os seus problemas internos, veja o que você pode fazer, o que você não pode fazer, faça o que você tiver que fazer e não faça agora o que você ainda vai ter que fazer. Faça agora o que você tem que fazer agora. O simples ato da gente organizar nossa cabeça dessa forma já ajuda muito. O mundo da Lua passa a ser algo distante e a gente volta para o planeta Terra, volta a nossa atenção para o que está acontecendo agora e presta atenção. Porque a gente ficar se remoendo sobre o que vai acontecer ou sobre o que já aconteceu não ajuda a gente a lidar com nenhum desses problemas, nem com o que está acontecendo agora. E às vezes isso acaba gerando um efeito bola de neve, porque as coisas que você se preocupava no futuro começam a chegar e você ainda não resolveu o que você deveria ter feito agora. Então, você só acumula os problemas. Então, separe bem os problemas e resolva um de cada vez com a cabeça leve. Tente organizar e tente estar ciente que você não precisa pensar nesses outros assuntos enquanto não estiver na hora de pensar neles. E se você precisar pensar em alguma coisa, pense e depois volta a fazer o que você tem que fazer. Assim a gente consegue aumentar muito a eficiência da nossa máquina.
a gente consegue transformar mais da nossa energia em trabalho útil e diminui as nossas forças dissipativas. Mas é claro, às vezes não é tão fácil achar o que está dissipando a nossa energia. Mas por isso que às vezes vale um pouco de reflexão, pensar um pouco sobre o que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Tem tudo a ver com o primeiro vídeo que eu gravei também sobre saúde mental, mas aqui é um ponto mais específico. Mas e aí? Quais são as suas forças dissipativas? E existem diversas vantagens da gente aumentar a eficiência da nossa máquina. A curto prazo, você percebe imediatamente que você produz melhor o que você tem que produzir. E a longo prazo, você percebe também que você começa a se entender melhor. E é claro, eu estou dando aqui um exemplo para física, porque nós somos físicos, mas isso vale para a vida. Qualquer coisa que você tiver que fazer na vida, vale a pena você parar para pensar e organizar os seus pensamentos. E assim você vai entender melhor como você funciona, como você vai funcionar da melhor forma possível. Nós somos cientistas, então nós temos que parar com esse negócio de que nós só vamos estudar física e começar a prestar um pouco de atenção em outras coisas que acontecem na vida, outras coisas que acontecem no mundo, principalmente sobre nós mesmos. É muito importante a gente entender como que a gente funciona. Como que a gente funciona melhor e o que faz a gente funcionar pior. E a partir do momento que a gente entende isso, é como se a gente ganhasse superpoderes. Agora, com a mesma quantidade de recurso, com a mesma quantidade de energia, você consegue produzir muito mais, você começa a se entender muito mais. E isso só aumenta a longo prazo. Você só se entende cada vez mais a longo prazo. E isso funciona cada vez melhor. Então é isso, gente. Essa é a reflexão do dia. Vamos encontrar quais são as nossas forças dissipativas, vamos entender como que nós funcionamos e vamos aumentar a nossa eficiência, usar todo o nosso conhecimento sobre nós mesmos a nosso favor. Por esse vídeo é só, gente. Até a próxima.